Então vamos lá, olha só. Hoje nós vamos falar sobre um tipo de curva cônica chamada de elipse. A elipse também é uma curva obtida pela seção, pelo corte de um plano em cima de um cone. Por exemplo, aqui nós temos uma ilustração essa que é para ficar disponível para vocês, né? Onde você tem aqui, quando você intercepta, né? O plano intercepta o cone, gera essa curva aqui, e essa curva ela é o que nós chamamos de elipse. Aí você pode mover aqui. Esse A, B, C, D aqui são os coeficientes, né, da equação do plano AX mais BY mais CZ igual a D. E aí você pode modificar a equação do plano modificando aqui os parâmetros. Então, uma elipse é essa curva que você obtém aqui, ó, quando o plano intercepta o cone. Essa curva é chamada de elipse, é o que nós vamos estudar hoje, né? Qual é que é a equação da elipse, quais são suas características e assim por diante. Então, veja bem, para agilizar um pouco, eu coloquei parte do que nós vamos fazer em uma apresentação. Então, essa curva aqui é chamada de elipse. Eu vou dizer a você agora, vou tentar, né, conversar com vocês sobre as características que essa curva tem, como é que eu escrevo uma equação de uma elipse, como é que eu reconheço os seus elementos. Aí você pode falar assim, mas onde que tem elipse na natureza? Tem elipse na natureza em praticamente qualquer órbita de corpos celestes, ela é uma órbita elíptica, né? Se você pegar, por exemplo, um corpo celeste que orbita o Sol, é uma elipse onde o Sol com certeza está em um dos focos, que é uma das coisas que nós vamos falar aqui hoje, são sobre todas essas características. Bom, aí você vai ter elipses de maior centralidade, outras de menores, e nós vamos aprender hoje também o que são essas coisas. Então, o que é uma elipse? Basicamente é isso aqui, ó. Uma elipse é um conjunto de pontos de um plano cuja soma das distâncias a dois pontos fixos é sempre constante. Isso é o que nós chamamos de elipse. Agora, aí eu tenho um amontoado de palavras, eu gostaria que eles fizessem mais sentido. O que eu quero que vocês percebam? Eu tenho dois pontos aqui, que são esses pontos aqui, um conjunto de pontos cuja a soma da distância a dois pontos fixos. Esses pontos fixos é o que nós vamos chamar de foco. O foco da elipse vai ser esse ponto F1 e esse ponto F2. Eu digo que uma curva é uma elipse se ela tem a seguinte característica. Qualquer ponto sobre essa curva aqui, a distância desse ponto F1 até esse ponto P, mais a distância do ponto P até o ponto F2, vai dar sempre a mesma constante. Vai dar sempre o mesmo número. E aí nós podemos experimentar isso. Aqui no computador com o GeoGebra. Mas você pode fazer uma experiência dessa com uma corda, né? Você pega dois alfinetes, fincam ele em algum lugar, e aí você amarra esses dois alfinetes, ou dois pregos, pode ser em uma tábua, enfim, em qualquer lugar. Aí você pega e amarra aqui dois barbantes, duas cordas, uma corda aqui, você amarra nele. Então, o comprimento dessa corda aqui, ele vai ser sempre o mesmo. Não importa onde você coloca. Se você pegar aqui assim, ó, e fizer isso aqui, a corda vai deslizando aqui pelo lápis e vai formando essa oval. Essa oval é que nós chamamos de elipse. Então aqui tem uma espécie de uma maneira para você construir elipse usando coisas mesmo de casa. Você verá que você forma uma oval perfeita, né? Perfeitinha. Mas nós podemos também, experimentar isso aí olhando para cá. Veja bem, isso aqui é uma elipse. Aqui eu tenho, como é bem pequenininho aqui, né? Deixa eu ver se eu aumento o tamanho desse texto aqui. Texto pequeno, vamos colocar ele médio, não, vamos colocar ele grande.
Eu quero que vocês observem o que é esse texto aqui. Epa. Ele está preso? Peraí. Ah, está fixo aqui. Eu quero que vocês observem o que dá PF1 mais PF2. O P é esse aqui. O F1 está aqui marcado no ponto menos 3, 0. O F2 está marcado lá no ponto 3, 0. PF1 é esse 2,86 aqui, ó. É a distância do ponto P até o ponto F1. PF2 é a distância do P até o ponto F2. Eu quero que você observe que eu ando aqui com esse ponto P, essas distâncias aqui, elas modificam. Mas esse número aqui, ele não modifica. Repare para você ver, ó. 72501. Qualquer lugar que eu colocar aqui, eu sempre tenho que a distância desse ponto mais a distância desse ponto até esse ponto, mais a distância desse P até esse F2, né? A distância de F1 até P, mais a distância de P até F2, ela é sempre aquele número lá, 7,25. Isso é o que caracteriza, né, uma elipse. Eu tenho um pontinho aqui que permite eu mexer na elipse. Olha aqui, mudou o número lá, ó. Agora passou a ser 6,35. Aí com 6,35, qualquer lugar que eu colocar aqui, lá continua sendo 6,35. Ok? Então é isso que a gente falou ali na definição, que a distância do primeiro foco até o ponto P sobre a elipse, mais a distância do ponto P sobre a elipse até o foco, o outro foco, dá sempre a mesma constante. Você pode mudar a posição dos focos de lugar. O número lá na frente, ele vai mudar. Né? Ele vai mudar. Só que a soma continua dando a mesma. Não importa onde você coloca. Ok? E vocês vão poder experimentar isso aqui baixando depois o arquivo para você poder experimentar. E você pode colocar a elipse também assim, né? Não importa. Gente, em qualquer lugar que você fizer aqui, isso vai acontecer. Então, tenha isso em mente. No caso da elipse, a distância do foco, vamos colocar ele de volta aqui no eixo X, a distância do foco até um ponto da elipse, mais a distância desse ponto da elipse até o outro foco, dá sempre a mesma constante. Então, nós vamos partir dessa característica para tentar mostrar, achar, por exemplo, a equação reduzida da elipse. Bom, voltando para cá, já falamos sobre isso aqui. E aqui é a questão que está sendo sugerida aqui de explorar no GeoGebra, né? Que nós acabamos de fazer. Mas aqui também tem a oportunidade, você tem a oportunidade de mostrar outras coisas. A esconder corda, ele vai esconder essa parte aqui. Mostrar o ABC, ele vai mostrar esse triângulo aqui. E a excentricidade, ele vai mostrar do lado de cá qual é o número que nós vamos chamar de excentricidade. Então, quais são os elementos importantes que eu tenho em uma elipse? Tem uma porção de nomes aqui que é interessante você saber. Então, veja bem. Esse F1 aqui e esse F2, como eu falei várias vezes aqui, eu acho que já está um pouco claro, né? Esses são chamados de focos da elipse. Então, F1 e F2 é onde o barbante vai ser amarrado. Esses são chamados foco da elipse. Distância focal é a distância entre os focos. Nós vamos usar a letra C minúsculo, né? O C minúsculo para representar a distância do foco até o centro. O centro aqui, ó, é o ponto médio entre os focos. Você tem um foco 1, foco 2. O ponto médio é chamado de centro. A distância do centro até um dos focos, eu vou chamar de C. Isso aqui é a metade da distância focal. A distância focal é 2C. É isso aqui, ó, 2C. É a distância desse ponto F1 até o ponto F2. Isso é chamado de 2C. É a distância focal que é chamado. E o centro, como eu disse a vocês, é o ponto médio. É esse ponto que fica bem aqui. O que mais que eu tenho aqui? Eu chamo de eixo maior, é a distância entre esse ponto A1 e esse ponto A2. E o menor, naturalmente, é a distância entre o ponto B1 e o ponto B2. Esses pontos A1, A2, B1 e B2 são chamados de vértice da elipse. Então, o eixo maior é
a distância maior que existe entre os vértices, né? Aqui a distância entre o A1 e o A2, o eixo maior aqui está na horizontal. Isso aqui é chamado de... o eixo maior, né? É a distância entre esses dois pontos aqui. É o chamado eixo maior. E o eixo menor é essa distância aqui. Nós vamos usar uma letrinha para representar essas distâncias. Você vai ver que faz sentido chamar de 2C, 2A, porque facilita um pouco depois na hora dos cálculos. Então, olha só. Eu vou chamar de B a distância entre o centro e o vértice, né, apontando lá para o eixo menor. Então, o B ele é a metade da distância aqui entre os dois vértices, né, que formam o chamado eixo menor. E eu vou chamar de A a distância entre o B2 e o F. Então, você pode notar aqui que vai formar um triângulo retângulo aqui com essas letrinhas A, B e C. Lembrando que, sim, outra coisa, esse A que você está vendo aqui, ó, você está vendo a distância, o A é o que? A distância do F2 até esse aqui. O 2A é a distância do A1 até o A2. E você pode experimentar isso aqui no GeoGebra, quer ver? Deixa eu te mostrar aqui. Quero que você perceba que vai ser 2A essa distância. Então veja, essa distância daqui até aqui, ó, essa distância daqui até aqui é o que eu vou chamar de A. No caso seria 2,28. Isso aqui é o que eu vou chamar de... essa distância aqui vai ser o que eu vou chamar de A. Quando você pega esse ponto A e coloca ele bem aqui, ó, olha só o que vai acontecer, hein? É porque tem um imãzinho aqui, mas olha só o que vai acontecer. Quando essa pecinha, esse pontinho aqui, chegar bem aqui em cima, vai ter uma parte aqui que vai ser contada duas vezes, não vai? Porque veio de lá para cá e depois voltou para cá, voltou em cima da linha. Percebe? Ó, veio de lá para cá, aí depois volta para cá. Tem essa linha do P até esse pontinho aqui, tem contado duas vezes. Mas esse pedacinho aqui é exatamente esse tamanho aqui, ó. É exatamente aquele tamanho de lá. Quando eu colocar aqui, então, ó, se eu colocar aqui, eu tenho que essa distância daqui até aqui, e depois, já foi contado, quando eu vim de lá para cá, já passei por esse pedacinho aqui. Aí depois eu volto para cá. Esse pedacinho aqui é o mesmo tamanho daqui. Então, a distância daqui até aqui vai ser o 2A. Por que 2A? Observa. Se eu conseguisse colocar isso aqui bem no meiozinho, né? 2,20, tá no meio, ó. Por que 2A? Porque isso aqui não é o que nós chamamos de A. Esse aqui não é igualzinho a ele, não é? Então, A com mais A dá 2A. Essa distância aqui, 2A, é a mesma distância desse ponto até esse. Então, 2A é o símbolo que nós vamos utilizar para representar a distância maior aqui, né? O eixo maior. E A vai ser a distância aqui do centro até o vértice do eixo maior. Então, vamos lá, a gente está nomeando as coisas aqui, hein? Então, vamos voltar para cá. Então, esse tamanho daqui até aqui vai ser 2A. O que vai ser o A para mim, então? O A vai ser a distância entre o centro, a distância entre esse ponto C aqui e o ponto A2, ou o ponto A1, se você preferir. Essa distância aqui vai me dar a informação sobre o eixo maior. Vai ser metade do eixo maior. E depois, B. B para mim vai ser essa distância aqui entre o centro e o vértice do eixo menor. E C vai ser a distância do foco até o centro. Não pode perder de vista isso. O que é A, o que é B, o que é C. E a relação também entre A, B e C é uma relação muito evidente que você já tem aqui de cara, que seria o quê? A relação do Teorema de Pitágoras, né? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, que A quadrado é B quadrado mais C quadrado. Então, não percam isso de vista. Tudo bem até aqui? O que é A, o que é B, o que é C? A é a metade, é a distância do centro até o vértice do eixo maior. B é a distância do centro até o vértice do eixo menor. E C é a distância do foco até o centro. Oi. Ali também vai formar 2B? Aqui da distância daqui até aqui, 2B.
Perfeito, isso mesmo. Porque às vezes o exercício vai falar para você o seguinte, olha, o eixo maior tem 6 centímetros, o eixo maior tem 10 centímetros. Bom, se o eixo maior tem 10 centímetros, então o 2A é 10, então A é 5. Se o eixo menor tem 12 centímetros, então a distância daqui até aqui dá 12. Então o B vale 6. Tá bom? O B é a metade do eixo maior, né? do comprimento do eixo maior, e o A é a metade do comprimento do eixo menor. E o C é a distância entre o foco e o centro. Bom, aí tem um negócio chamado excentricidade. A excentricidade de uma elipse, ela vai ser uma medida de quão oval ela é, quão achatada ela é, né? Se eu puder falar assim, quão oval, nesse sentido. Então, o que eu quero relacionar aqui é o seguinte, se eu pegar essa elipse aqui e fizer assim com ela, se eu fizer a distância entre os focos, se eu fizer um foco e o outro tender a um ponto só, essa elipse vai tender a ser uma circunferência. Então, a circunferência, você vai ver que, no caso da circunferência, esse C aqui, ele vale quanto? Ele vai valer 0. Né? Porque você imagina, o C é a metade da distância entre os focos. Se eu pego um foco e vou colocar junto em cima do outro foco, esse C vai ser 0. Então, a excentricidade, então, é uma medida que vai funcionar mais ou menos da seguinte forma. Quanto mais perto de 0 for a excentricidade, mais perto de uma circunferência você está. E a circunferência, ela vai ser uma elipse de excentricidade 0. Tá ok? Aí, quanto maior for a excentricidade, aí mais achatada ela é. Se eu falar assim, olha, a órbita da Terra em torno do Sol é uma elipse de excentricidade 0,0 alguma coisa. Então, na sua cabeça já deve vir alguma coisa assim, cara, isso é praticamente uma circunferência. Ou então eu falo assim, a órbita do cometa de Halley é uma elipse de excentricidade 0,9. Quando falar assim, tem que vir a sua cabeça. Ih, cara, é um negócio bem comprido assim, né? Bem comprido, ela é bem achatada, essa órbita desse planeta. Inclusive, sugestão de pesquisa para vocês, procure sobre excentricidades de órbitas de objetos celestes. A excentricidade da órbita da Terra, do cometa Halley, né? Procure saber sobre isso aí que você verá que faz todo sentido essa excentricidade. E como é que eu vou... o que eu vou chamar de excentricidade? Eu vou chamar de excentricidade a razão entre o C e o A. Você vai sempre pegar a distância aqui entre o foco e o centro, isso vai ser importantíssimo, porque na medida que esses focos afastam um do outro, ela vai ficar cada vez mais achatada. Não é? Então eu quero que se eu pegar esses focos aqui e esticar para cá, eu quero que o número que eu vou obter seja um número maior. Então eu vou comparar esses dois, o C e o A. Se eu pegar esses focos e fazer ele ficar aqui mais perto um do outro, esse C vai tender a 0. Então essa razão aqui vai tender a 0. Ok? Então olha só. Primeira coisa, notar que o A quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado. O quadrado da hipotenusa é igual à soma das medidas dos quadrados das medidas dos catetos, né? O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. E em se tratando de triângulo, né, qualquer lado, qualquer cateto do triângulo tem medida menor do que a medida da hipotenusa. Então o C é menor do que A e o B é menor do que A. O que nós vamos chamar de excentricidade vai ser a razão C dividido por A. Ou seja, esse número dividido por esse. E aí você pode explorar isso aqui, você pode explorar isso aqui lá no GeoGebra. Nesse arquivo aqui que eu preparei para vocês, você pode aqui, mostrar excentricidade. Vou tirar as cordas daqui. Não, deixa a corda. Deixa aqui, eu vou mostrar ABC. E aí, não, a gente não entendi. Aqui, por exemplo, vamos supor que você vai pegar esses focos aqui e vai trazer eles para cá. Aí, olha o que dá C dividido por A, tá vendo? Deu 0,61. Vamos supor que você coloque ele aqui. Aí você, tá vendo? Na medida que você vai diminuindo aqui o tamanho, a excentricidade aqui, 0. Um foco está em cima do outro.
Quando o foco está em cima do outro, você tem uma circunferência. Quando um foco está em cima do outro, você tem uma circunferência. Opa, ixi, tá tudo saindo do lugar aqui. Espera só um pouquinho. Tá bom, vamos olhar para cá. Olha para esse número aqui, ó, C dividido por A. Deixa eu colocar esse número um pouco maior. Quando eu fiz isso aqui, estava aparecendo um tamanho razoável para mim, mas agora eu estou vendo que ele está meio pequeno. Olha aqui, ó. Agora vamos distanciar os focos um do outro. Aqui. Cadê o pontinho? Olha lá, ó. Aqui deu 0,87. Na verdade, se você colocar aqui menos 3, e vamos colocar lá no 3 para você ver, ó, 0,94. Se você colocar aqui e colocar aqui, ela fica mais achatada, 0,96. Se eu não estou enganado, no caso do cometa Halley, a excentricidade dela é um negócio parecido com isso aqui, 0,97, uma coisa desse jeito. Onde, lembra do que eu falei rapidamente, né? O Sol fica em um dos focos. Então, o cometa Halley passa aqui, pertinho do Sol, quando a gente vê ele de 70 e poucos anos, depois ele vai lá nos... né? Como a gente diria quando a gente era pequena, vai lá nos Cafundó do Judas e depois volta para cá. Depois de 70 anos ele passa por aqui de novo. Certo? Então vocês conseguiram fazer essa ligação? A excentricidade, esse número aqui, está ligado ao achatamento da elipse, né? Do quão oval. Vamos usar aqui, nem sei se existe essa palavra mais oval, né? Mas vamos entender o seguinte, que mais oval significa com excentricidade maior. Ela é mais achatada quando isso acontecer. Tudo bem? Professor, é impossível isso aí dar a excentricidade ser 1, né? Não tem jeito não. Porque a excentricidade de 1 aconteceria se o C fosse igual ao A. Mas o C nunca vai ser igual ao A. A não ser que você tenha uma reta, né? Assim, aí dá. Mas aí já perdeu um pouco do sentido, tá vendo? Então a excentricidade, quanto mais oval você coloca ela, mais perto de 1 ela vai ficar. Né? Mais oval nesse sentido, né? De excentricidade maior, mais achatada. Beleza? Então tá aí o conceito de excentricidade. Outra coisa, a excentricidade, ela define uma família de elipses. Todas assim, com a elipse de mesma excentricidade, seria como se uma fosse a outra ampliada, ou a outra reduzida. Então, por exemplo, quando eu giro a rodinha do mouse aqui, eu tenho elipses, ó, diminui um pouquinho, diminui um pouquinho, diminui um pouquinho, mas continua tendo a mesma excentricidade. Então, quando eu mexo nisso aqui, ó, vou aumentando aqui, a elipse continua tendo a mesma excentricidade, ela só tem trajetos diferentes. Você pode colocar no caderno, você pode fazer um desenho aqui, mostrando uma versão reduzida da órbita do Halley, por exemplo. Se você pudesse olhar o universo de verdade, assim, de longe, você veria a mesma coisa que você está vendo na sua folha de papel. Eu quero que vocês entendam isso. Então, a excentricidade, ela fixa uma família de elipses, né? Ela fixa uma família de elipse. Bom, entendido isso? Bom, vamos aqui então. Aqui são algumas observações com relação a isso, né? Eu já falei sobre isso aqui, né? É só fixando, né? A excentricidade pode ser vista como uma medida de quão oval a elipse é, entendendo que mais oval sendo mais achatado, né? Mais achatado é excentricidade maior. E se é esse número que eu chamei aqui, de C dividido por A, né? A E de excentricidade. Se a E está perto de 1, indica que é uma elipse muito achatado, como essa que nós vimos aqui agora, né? 0,96, 0,97, ela é bem comprida assim. E se ela está perto de 0, está mais próximo de uma circunferência. Então não se esqueça que a excentricidade é o C dividido por A. E dessa relação aqui, essa relação vai acompanhar a gente o tempo todo, que A² igual a B² mais C².